Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra falar de Flash Nascido para Correr. Quadrinho esse que dá início à fase de Mark Waid à frente do título, né? Essa fase que é tão celebrada pelo pessoal que gosta do Flash. E o interessante é que aqui a gente tem uma porrada de artistas, porque no final dessa edição tem algumas histórias extras além da Nascido para Correr, mas o principal artista aqui é o Greg LaRocque, que vocês vão ver a arte daqui a pouco. Então chega de enrolação, vamos lá, começando pelo enredo desse quadrinho. Wally West assumiu o manto do Flash após a trágica morte de seu amigo e mentor Barry Allen. Assim que Wally começa a se adaptar ao seu novo papel na vida, o jovem herói relata seu primeiro ano como parceiro de Barry, o inexperiente Kid Flash. Então, né, pessoal, eu tenho que admitir que esse quadrinho aqui, ele é bem, como é que eu posso dizer, bem introdutório e bem Era de Prata, assim, sabe? Então, não é uma história muito complexa. É engraçado porque essa HQ me lembrou muito o que foi o Aquaman, o Tempo e a Maré. Mas no sentido, assim, de, é um personagem relembrando as suas histórias, sabe? Isso eu achei bem bacana, assim, porque é bem parecido mesmo, sabe? É ele pegando um álbum e acaba que ele vai, né, relembrar desde quando ele ganhou os poderes até um evento que realmente tornou ele um herói, digamos assim, né, no seu primeiro... Aqui diz o primeiro ano, mas sendo bem sincero, me parece que isso aqui se passa só em alguns meses, talvez 1 ou 2 meses, porque se passa numas férias do Wally West, né? Então, cara, primeiro assim tem que dizer que a arte, ela é bem anos 80, mas ela é legal, né, como vocês puderam ver aí. E a história ela até que é bem dinâmica, sabe? Só que como eu falei, são tramas bem simples, né? Então a gente vai começar aqui primeiro com o Flash detendo um assalto a um banco, que é uma parte bem interessante da história, sabe? Porque ele tem 1 minuto, eu acho, ou 2, uma coisa assim, pra achar uma bomba e fazer com que ela exploda fora do aeroporto. É bem legalzinho esse começo. E aí depois disso a gente já vai com o Wally encontrando o avô dele e começar a relembrar as coisas, né? Então nesse primeiro volume, obviamente, a gente vai ter o Barry ganhando seus poderes, né? Ele vai pra... esqueci o nome da cidade do Flash, eu tô com Coast City na cabeça, mas Coast City é do Lanterna Verde. Bom, não vou lembrar agora de cabeça, mas ele vai para aquela cidade e acaba conhecendo já de cara o Flash, né? E aí, enfim, ele tenta se aproximar do Barry, né? Ele não sabe que o Barry é o Flash, nem, pelo que eu entendi, nem a mulher dele, que é a Linda, né? É Linda? Não, a Iris West, nem ela não sabe que ele é o Flash e tal. E acaba que ele ganha seus poderes da mesma forma que o Flash. E, cara, isso que eu falo que é muito bobinho, sabe? Porque, tipo, ele começa a conversar com o Flash e aí ele fala assim, tá, como é que você ganhou os poderes e tal? Aí o Flash fala, não, eu basicamente ganhei os poderes porque eu montei... Aí ele monta na frente do Piá todos esses reagentes químicos e aí ele fala, só que daí vem um raio e com esses reagentes químicos eu ganhei o poder. Aí ele fala, sério, que legal. E daí vem um raio e acontece a mesma coisa com ele. Tipo, cara, é meio idiota, sabe? Mas eu entendo que é a origem do personagem, sabe? Então não tem como fugir muito disso, né? Mas quando você lê, você fica, nossa, cara, isso aqui realmente eu acho que funcionava muito bem para os anos, sei lá, 60, 50, não lembro bem quando que foi contada essa origem, mas hoje em dia não funciona mais, tipo, o herói, o ajudante ter exatamente a mesma origem que o herói, sabe? É meio ridículo, assim, sabe? Mas não é necessariamente ruim, né? Aí depois disso a gente basicamente vai ter o Wally descobrindo seus poderes, né? Num momento bem legal deles brincando aqui, onde o Barry joga a bola e ele vai descobrir que ele realmente é tão rápido como um raio, digamos assim, né? Então, esses dois primeiros volumes, assim, são bem introdutórios mesmo, sabe? É realmente só uma origem, assim. E aí, depois, a partir do terceiro, a gente vai ter uma trama com o Mestre dos Espelhos, que eu achei bem bacana, é uma edição só, mas é bem legal esse embate deles, sabe? Mostrando que, apesar de parecerem meio bobos, alguns vilões do Flash realmente são perigosos em certos aspectos, sabe? Então é bem interessante essa parte da história. E aí, por fim, a gente vai descobrir que simplesmente o Wally ele tá com algum problema. Toda vez que ele acessa a força de aceleração ou que ele começa a correr, ele tem um problema que ele acaba sentindo muita dor, né?
e é como se ele tivesse fadigado de correr uma maratona, sabe? Aí é explicado que meio que o que dá a entender é que o corpo dele rejeita uma velocidade muito grande por ele ser menor, sabe? Tipo assim, meio que um corpo adulto suportaria, mas um corpo de um adolescente não. E aí tem todo esse conflito. É bem legal, essa história é bem bacana. E termina com ele, finalmente, digamos assim, se tornando um herói e quebrando suas barreiras. Esse momento aqui é bem legal, inclusive, né? E é interessante que nesse quadrinho, como no início do Kid Flash, ele tem a mesma roupa do Barry Allen, né? Tipo, é só uma versão menor, é uma versão anão dele, basicamente, né? Mas, enfim. Mas é bem legal, cara. Eu gostei bastante. Como eu falei, é uma história rápida de ler, são 4 edições só, partes 1, 2, 3 e 4, né? Então é algo bem tranquilinho assim de ler, mas você nota assim que realmente é o Mark Waid começando a estabelecer o terreno, digamos assim, sabe? Para o que viria depois, né? Porque todo mundo fala que essa primeira história realmente é um pouco mais fraca se comparada às outras. Eu tô bem curioso para ler o retorno de Barry Allen, né? Que seria o próximo na cronologia do Flash do Mark Waid, que lá todo mundo fala que ele brilha muito. Então eu tô curioso. Mas como eu falei, né, aqui é mais uma pavimentação de terreno, acho que talvez é interessante até para conhecer melhor o Flash do Wally West, para quem não conhecia, para quem não quer ler as histórias lá da década de 50, 60, então vale a pena. E aí a gente tem também o anual do Flash, Speed Force 1 e de Flash 80 páginas gigantes, né, que é uma HQ que é lançada lá nos Estados Unidos. Aí a gente tem pequenas histórias aqui com vários artistas, né? Todas elas acho que são escritas pelo Mark Waid. Ah, não, tem uma aqui que já não é, do Tenência alguma coisa. Mas as outras são todas do Mark Waid. Eu gostei muito dessa aqui do Cobalto Azul. Bem legal essa história onde o Flash e o Kid Flash vão perder os poderes, basicamente, ou começam a sentir o efeito de perderem seus poderes e tem uma crise existencial bem bacana. Essa história é bem legal mesmo. E aí, por fim, a gente tem um momento do Flash pensando como seria a vida dele sem os poderes, sabe? Então são histórias bem tranquilinhas, essas últimas 3. Nada assim muito de chamar atenção, mas bacanas de ler. Cada uma com um artista diferente, né? Então por isso que vocês podem ver que muda bastante a arte aqui. E inclusive algumas dessas artes tem na fase do Grant Morrison e o Mark Millar, que eles assumem a revista por um ano, né? Para o Mark Waid dar uma descansada, e aí tem essa arte. Que inclusive eu tenho aquela aqui que é muito boa, que tem o Flash negro, né? Que eles falam que é a personificação da morte na força de aceleração, né? Então, bem bacana. Então, gostei bastante da história. Eu acho que assim, não é nada que vai mudar a tua vida. Talvez você ache um pouquinho, como eu falei, mais boba, assim, mas é interessante de ler, sabe? Só saiba que talvez isso aqui realmente não seja o ápice do Mark Waid escrevendo, né? E de história extra a gente vai ter aqui Flash 135, que vai mostrar como o Kid Flash ganhou o uniforme amarelo, né? Que é uma coisa bem ficção científica, bem bobinha, mas divertido de ler, como sempre, né? Essas histórias dos anos 50, 60, deixa eu até ver que ano que é essa aqui. Ai, gente, tá difícil hoje, passando bastante moto aqui e tal. Janeiro de 1960. É bem engraçado os visuais, assim, que eles usam pra dizer que tá tendo uma invasão, e aí, tipo, sei lá, é muito estranho, assim, sabe? Tipo, parece muito coisa, assim, de Star Trek e tal. Tinha uma pegada bem ficção científica, essas histórias mais antigas do Flash, né? Mas fica então a minha recomendação do encadernado. Não é algo assim muito inovador, mas é bacana de ler, principalmente porque não tem tanta coisa do Flash hoje em dia. Isso aqui também saiu pela Panini na saga do Flash. O primeiro volume compila essas edições também e mais algumas outras coisas junto disso, né? Mas dá pra pegar essa aqui da Eagle Moss tranquilo também. Então deixa nos comentários aí se você gosta do Flash, se você já leu essa fase do Mark Waid, ou você pretende pegar, enfim, se tá pegando a saga do Flash. Se inscreve no canal se não é inscrito. Valeu, até a próxima aí. Fui!